projeto Conectamun tem como proposta principal a digitalização e a difusão do acervo do Museu Nacional da República. Hoje o acervo conta com cerca de 1.500 obras. Nós temos diversos artistas brasileiros importantes para a arte brasileira representados dentro do acervo e também para a arte local. A ideia principal é a digitalização do acervo, né? Transformar isso em algo público, totalmente acessível às pessoas, né? Então todos os públicos podem ter acesso, de qualquer lugar do mundo. É um marco histórico, um momento único, ímpar, justamente no ano, né, que o museu comemora 20 anos de existência. Assim, é um presente não só para o museu, mas para a cidade. A gente sempre pensou esse projeto como um presente para o museu, porque assim, todos os projetos que vêm aqui, eles ocupam espaço. Eles vêm, ocupam, usam, entendem e usufruem, mas nada fica. Então agora, foi o pensamento contrário. O que a gente pode deixar para o museu? Eu acho que é um marco, é muito importante porque é um museu muito jovem, né? E a coleção é muito diversa. Ela ainda não tem uma identidade, né? E isso vai ser bom até para as pessoas da cidade conhecer o potencial do acervo do museu, que é muito pouco utilizado. Além da digitalização, o projeto tem outros desdobramentos, que é a produção de um catálogo que pela primeira vez vai reunir a totalidade das obras do acervo. Outro desdobramento do projeto são as exposições. Vou falar um pouquinho sobre a primeira delas, que é Acervo Vetor, um recorte sobre os 20 anos do museu. A gente convidou a Renata Zambuja para curar essa exposição, pela própria experiência que ela tem com curadoria e por ela ter essa familiaridade com a cidade, com o museu e também com os artistas. O que eu fiz foi fazer um recorte, e esse recorte foi feito em relação à lista de obras, né, que são mais ou menos 1.500 obras que o acervo possui, tanto o acervo permanente quanto a coleção Oceano Gêmeos, né? Eu acho que para este museu, essa ideia de não ser cronológico, mas de fazer uma apresentação que relacione as obras de uma outra forma, seja por linguagem, né, seja por questões cromáticas, seja por contextos políticos, históricos, enfim, né, faz mais sentido do que uma cronologia. Inclusive porque o Museu Nacional da República, aqui em Brasília, ele é um museu muito jovem. Assim, até onde eu sei, é a primeira vez que está sendo exposto dessa forma, com essa quantidade de obras, né? Porque houveram outras exposições a partir do acervo, mas de menor escala, né? Não nessa proporção, uma exposição tão grande com 300 obras. 2 exposições, na verdade, né? Somando praticamente 300 obras. E a segunda exposição é O Nascimento do Tempo, a matéria em transformação e permanência. Eu sou a curadora da exposição. A curadoria teve como foco a própria materialidade da obra e a sua transformação, quer dizer, né, qual é o tempo dos materiais, eu acho que vai discutir também um pouco disso. A exposição convida o público também a fazer essa reflexão, né, sobre o que tem que permanecer e o que tem que ser transformado. É uma coisa grandiosa, porque tem muita coisa aqui do museu que poucas pessoas conhecem. Já teve algumas exposições que usaram algumas obras e o pessoal conhece algumas dessas obras e o valor dela é inestimável. O Museu Nacional da República está localizado em um lugar muito especial. Ele tem uma importância aqui na cidade de Brasília, não só por ele ser uma obra do Niemeyer, mas por ele ficar no centro da esplanada dos ministérios, aqui no eixo monumental. O museu é um espaço de acolhimento dos artistas de Brasília, não só de Brasília, mas para o Brasil inteiro. Esse espaço icônico, grandioso, acolhedor. Muito da minha trajetória passa por esse espaço e realmente eu fiquei muito feliz de estar podendo celebrar os 20 anos do Museu Nacional do lado de pessoas incríveis, de trabalhos maravilhosos, de saber que esse acervo vai estar sendo digitalizado, um patrimônio importantíssimo. Sou artista visual com uma produção direcionada e dedicada à escultura e é com muita satisfação que primeiro participo desse evento e depois
o privilégio de ter minha obra no acervo do museu. A gente também vai propor um livro-jogo, né, para o projeto educativo. Com o objetivo de trazer as crianças para dentro do ambiente da exposição, a uma conexão emocional com o museu, nós utilizamos do RPG, que é um tipo de jogo bem imaginativo, com bastante dinâmica entre as crianças e bem cooperativo, para que elas conheçam todo o lugar e criem uma relação emocional com a exposição e com o museu em si. O RPG ele é um jogo de interpretação de papéis. Então é algo muito parecido com um jogo de teatro ou com um jogo de imaginar que as crianças já fazem naturalmente. Se você pegar um grupo de crianças brincando, ela já tem isso. Polícia ladrão, alguém vai ser o mocinho, alguém vai ser o bandido. E elas conseguem criar ali uma trama para elas. O jogo ele tem uma história, a história se desenrola com a chegada de uma excursão escolar a uma visitação aqui no museu. Nós criamos um artifício na história que seria um animalzinho que vai ser trazido escondido dentro de uma das mochilas dessas crianças. Esse animal se perde e começa uma correria para você poder encontrar o animal antes de figuras mais de autoridade dentro do museu. A ideia é fazer com que eles sejam obrigados a explorar, né, o museu e assim desenvolver toda essa dinâmica imaginativa. Então a ideia é que o material seja uma porta de entrada para o RPG, uma porta de entrada para o acervo do museu e que ele possa ser, per si, ele próprio, um material independente que gera um resultado, mas que ele também pode ser um mecanismo para ser usado em sala de aula, ou por um educativo, ou em algum outro contexto. Temos também uma roda de conversa com os profissionais, a gente vai bolar essa roda para a gente conversar como que foi todo esse processo. E também o portal, que é onde a gente vai difundir essas imagens. Através do portal as pessoas podem ter essa conexão com as obras, né? Então elas podem acessar a qualquer momento, de qualquer lugar. Isso é uma coisa importante porque as obras elas ficam na maioria do tempo trancadas dentro da reserva, né? Então elas vão conhecer um pouco da história do acervo e até do museu. Ao digitalizar um acervo do museu e você colocar ele disponibilizado em uma rede mundial, né, você faz com que o mundo inteiro possa ter acesso a uma produção que a princípio é local. Quando a gente pensa em globalização, eu acho que uma das grandes questões é pensar o local e como esse local se conecta com o globo. Vamos deixar um legado para o museu, para a história da cidade, para a história das artes visuais da cidade, né? Tudo idealizado pela Thaís, então assim, foi tudo pensado nesse lugar. Não, a gente quer deixar, a gente não quer só usar, a gente quer deixar algo aqui dentro. Então a digitalização, o acervo, a gente vai deixar 2 totens para a pessoa acessar o acervo, vai ficar para o museu, a gente, enfim, infraestruturas que a gente pôde pensar, então a gente pensou todo o projeto para permanecer. Quando a gente está falando de patrimônio público, essa ação se torna ainda mais importante, porque é uma forma de perpetuar alguma coisa, né? O catálogo a gente sabe que é um registro ali que fica. Esse projeto ele só está acontecendo por conta da Petrobras, assim, foi fundamental o patrocínio através da Lei Rouanet do Ministério da Cultura. Sem isso, esse projeto seria impossível de ser realizado porque um processo de digitalização é extremamente complexo e é um processo que envolve alta tecnologia e são 1.500 obras desse acervo, incluindo esculturas, vídeos, videoartes, pinturas, gravuras de todos os formatos, tamanhos. Não é à toa, né, que eu acho que a Petrobras ela vem junto ao Ministério da Cultura, né, patrocinar e apoiar essa iniciativa, porque sabe o quanto é importante a gente valorizar a memória, né? Nós estamos falando muito sobre isso atualmente e sem dúvida é algo imprescindível para que o Brasil cresça, né, culturalmente também. E fazer esse grande coroamento, essa abertura desse projeto para a gente lançar uma projeção mapeada do acervo, porque geralmente são projetadas outras obras. A gente vai pegar as obras que são do museu e vai projetar em toda a cúpula do museu. Então, assim, toda a esplanada dos ministérios vai visualizar essas obras. A ideia é essa, é valorizar o Museu Nacional da República. Então, partir de dentro, usar tudo que ele tem de melhor
e mostrar para o mundo. Essa é a ideia do projeto. O museu hoje, né, enquanto arquitetura, ele é considerado patrimônio cultural, né, ele foi tombado pela Unesco. Aqui passam muitas pessoas por dia, em torno de 25 mil por mês. O museu tem um público muito diverso, recebe muitos turistas, recebe turmas de escola aqui todos os dias. É um espaço que é da comunidade, eu acho que os brasilienses se sentem representados por esse museu. O Museu Nacional da República é o símbolo do povo acessando um local de poder através da arte. Então, assim, eu acho isso aqui é um símbolo maior e o Niemeyer foi muito feliz, assim, porque o museu é uma obra de arte. Não tem quem não entre e não se espante, assim, com a grandiosidade, com a monumentalidade do espaço. Então, assim, realmente é a democracia por excelência o museu. O Conecta Mun, ele foi pensado em termos de difusão. Então, é a digitalização do acervo para a difusão. Então, o DNA dele é a democratização, é deixar disponível através de vários objetos diferentes o acervo. Então, a exposição, o portal, o catálogo, tudo isso é visando a democratização.